Fala, amantes da primeira vez, aqui é o Arlésio com mais um vídeo no canal. Bom, vocês estão me vendo aqui um pouquinho de barbol, né? Isso porque meu aparelho de barbear já acabou. Bom, mas enfim, a aparência também não vai definir em nada sobre o caráter do ser humano, certo? Bom, hoje eu estou aqui no Parque Ibirapuera. Vou mostrar pra vocês. Opa, toma cuidado pra não derrubar o celular. O dia hoje não tá muito favorável, tá garoento aqui. Mas enfim, eu não vou me encostar nesse negócio, que esse negócio aí tá sujo. Bom, mas enfim. E pra quem tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Porém, esse canal aqui é pra quem apoia a primeira vez sobre qualquer assunto. Pra você aí que, homem ou mulher, quer de exigir experiência, critica ou já criticou quem está em situação de desemprego, sinto muito, mas esse canal aqui não é pra você. E no vídeo de hoje, como eu prometi no vídeo passado, eu vou falar pra vocês sobre a periodização da história. Bom, a periodização da história, ele vem a ser um método cronológico para separar e contar o tempo histórico da humanidade em segmentos denominados época, era, idade e período, ok? E já vamos se inscrever nesse canal aí, deixar aquele like aí para ajudar aqui nesse canal, tá ok? Então, bora lá! E nós vamos começar pela pré-história. A pré-história é o período da história que antecede a invenção da escrita. É estudada pela antropologia, arqueologia e paleontologia. A pré-história se divide em dois grupos. Nós temos a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Então a gente vai começar, ou melhor, eu vou começar a apresentar para vocês a Idade da Pedra. A Idade da Pedra é a fase da pré-história na qual os seres humanos criaram ferramentas de pedra, sendo a tecnologia mais avançada naquela época, além de serem usadas na fabricação de armas. A Idade da Pedra está dividida em três partes. Nós temos o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. No período Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, houve a descoberta do fogo. O período Paleolítico também está dividido em três partes. Nós temos o Paleolítico Inferior, que foi de 2.500.000 a.C. a 300.000 a.C. O Paleolítico Médio, que foi de 300.000 a.C. a 30.000 a.C. E o Paleolítico Superior, que foi de 300.000 a.C. até 10.000 a.C. O período Mesolítico durou entre 13.000 a.C. a 9.000 a.C. Foi uma transição entre o Paleolítico e o Neolítico. O período Mesolítico vem do grego mesos, que significa médio, e litos, que significa pedra, ou seja, significa Idade Média da Pedra. Só houve em algumas partes do mundo. No período Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, que foi de 10.000 a.C. a 3.000 a.C., ocorre a Revolução Agrícola. Domesticaram-se animais e começou-se a praticar a domesticação de espécies vegetais. Não se aplica para a história americana, subsaariana nem oceânica. Vale lembrar vocês que uma escrita sistematizada apareceu somente por volta de 3.500 a.C., quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Ou seja, a Mesopotâmia atualmente é o Iraque. Saindo da Idade da Pedra,
a gente vai para a Idade dos Metais, e também pertencente à pré-história. Bom, a Idade dos Metais é a fase da pré-história que caracteriza o fim da Idade da Pedra, marcado pelo início da fabricação de ferramentas e armas de metal. Na Idade dos Metais surgem as primeiras civilizações da Antiguidade, ou seja, o Egito e a Mesopotâmia. Como eu falei para vocês, atualmente é o Iraque. A Idade dos Metais está dividida em 3 períodos. É a Idade do Cobre, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. O que foi a Idade do Cobre? Bom, a Idade do Cobre, que foi de 3.300 a.C. até 1.200 a.C., é conhecido também como Calcolítico. É um dos períodos da proto-história, situado cronologicamente entre o Neolítico e a Idade do Bronze. Temos a Idade do Bronze, que foi de 3.300 a.C. a 700 a.C. Se vocês repararem, começou na mesma época da Idade do Cobre. A Idade do Bronze é um período da civilização no qual ocorreu o desenvolvimento desta liga metálica, resultante da mistura de cobre com estanho. Teve início no Oriente Médio. E por fim chega a Idade do Ferro. A Idade do Ferro, que foi de 1200 a.C. até 1000, ou seja, no ano 1000 mesmo, depois de Cristo. Se refere ao período em que ocorreu a metalúrgica do ferro. Essa idade é caracterizada pela utilização do ferro como metal, utilização importada do Oriente até a imigração de tribos indo-europeias, ou seja, o povo celta, que a partir de 1200 a.C. começaram a chegar à Europa Ocidental, e o seu período alcança até a época romana e na Escandinávia até a época dos vikings. Isso foi por volta do ano de 1000. Até o homem pré-histórico descobrir a existência de outros povos, eles começam a disputar entre si para determinar quem era o mais forte, onde o grupo perdedor serviria como escravo. Nasce então o primeiro método da escravidão. Saindo da pré-história e indo para a Idade Antiga. Vocês podem perceber que determinados períodos têm uma certa interligação um com o outro. Então, a Idade Antiga, conhecida também como Antiguidade, a Idade Antiga compreende em cerca de 4000 a.C. até 476, ou seja, o ano de 476 mesmo, depois de Cristo, quando ocorre a queda do Império Romano do Ocidente. É o período em que se estende desde a invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Antiga compreende em 3 períodos. Então, temos a Antiguidade Oriental, que foi de 4000 a.C. a 500 a.C., também conhecido como Antigo Oriente Próximo ou Antigo Oriente. É o termo utilizado para denominar a região de onde apareceram as civilizações anteriores às clássicas, na região que atualmente se denomina Médio Oriente, no período que vai desde a Idade do Bronze, chegando até a expansão dos persas no século 6 a.C. Em um pequeno parecer, quando eu citei aí o Médio Oriente, vem a ser a região que compreende o Iraque, que antigamente era a Mesopotâmia, parte do Irã, que antigamente era a Pérsia, e parte da Turquia, Síria, Líbano, Israel e Egito. Da Antiguidade Oriental, a gente vai para a Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica é entre os períodos de 800 a.C. a 476. 476 depois de Cristo, hein?
Então, é o período da história cultural entre os séculos 8 a.C. e 5 depois de Cristo, centrado no Mar Mediterrâneo, compreendendo as civilizações entrelaçadas da Grécia Antiga e da Roma Antiga, conhecidas como Mundo Greco-Romano. É o período em que a sociedade grega e romana floresceu e exerceu grande influência em toda a Europa, norte da África e Ásia Ocidental. A Antiguidade Clássica também é conhecida como Era Clássica, Período Clássico ou Idade Clássica. Já passamos pela Antiguidade Oriental, já passamos pela Antiguidade Clássica e agora chegamos na Antiguidade Tardia, que já vem a ser depois de Cristo, ou seja, foi de 284 a 750. É o período de transição entre a Antiguidade Clássica Greco-Romana e a Idade Média, tanto na Europa continental quanto no mundo mediterrâneo. Essa transição não possui uma periodização ou corte cronológico preciso, nem se deu devido a um único acontecimento isolado. Há uma grande zona temporal entre a queda do mundo antigo e a emergência da Idade Média, com diversas ambiguidades, onde as rupturas e permanências entre essas duas fases se confrontam. E depois de nós termos passado pela pré-história e a Idade Antiga, a gente agora chega na Idade Média. Tem divisões de períodos? Tem sim. Opa! A Idade Média compreende-se no ano de 476 até 1453, quando ocorre a conquista de Constantinopla, que é a atual Istambul. Foi a capital do Império Romano entre 330 a 395, do Império Bizantino, do Império Latino entre 1204 a 1261. E, após a tomada pelos turcos do Império Otomano entre 1453 e 1922, pelos turcos otomanos, e, consequentemente, a queda do Império Romano. É um período da história da Europa entre os séculos 5 e 15. A Idade Média é dividida em dois períodos. Nós temos a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, que foi de 476 até o ano de 1000, é o período inicial da Idade Média, que se estendeu da queda do Império Romano do Ocidente, em 476, até o enfraquecimento do feudalismo no início do século XI. Uma das principais características tiveram redução do comércio e da circulação monetária, ruralização da sociedade, feudalismo e fortalecimento da Igreja Católica. E a Baixa Idade Média, que foi de 1000 até 1453. Se estendeu entre os séculos 11 a 15. Nesse período, houve crescimento da população, renascimento das cidades e do comércio, e isso resultou em transformações na forma como a sociedade europeia organizava-se. A Baixa Idade Média é dividida em duas partes. Nós temos a Idade Média Plena, que foi de 1000 a 1300, e a Idade Média Tardia, que foi de 1300 a 1453. Agora eu gostaria de contar para vocês a queda do Império Romano. No Oriente, o final da história aconteceu em 29 de maio de 1453, quando, após um cerco de 53 dias, o sultão Mohamed II, o Conquistador, invadiu Constantinopla,
e eliminou Constantino XI, o último imperador bizantino. Enquanto isso, no Ocidente, terminou em 476, ou seja, no ano de 476, quando o imperador Rômulo Augusto é obrigado a abdicar em favor de Odoacro, o chefe militar de origem germânica. Houve a extensão do Império Romano, o enfraquecimento do poder militar, problemas econômicos, corrupção e instabilidade política e social, e as invasões bárbaras. Agora, a partir daqui é só alegria, porque nós vamos ter só mais duas idades, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, porque essas daí não têm divisões de períodos. Agora a gente vai para a Idade Moderna, que foi de 453 a 1789. Ela compreende o período da invenção da imprensa, os descobrimentos marítimos e o Renascimento. Caracteriza-se pelo nascimento do modo de produção capitalista. Muitos historiadores assinalam o início desta idade na data de 29 de maio de 1453, quando ocorreu a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, incluindo assim o Renascimento e a Era dos Descobrimentos, incluindo as viagens de Colombo, que começaram em 1492, e a descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama, em 1498, e data de término com a Revolução Francesa, no dia 14 de julho de 1789. E chegamos à parte final de tudo isso que a gente passou. Agora a última idade é a Idade Contemporânea, que se inicia assim no ano de 1789 e a gente vive nela até hoje. Ou seja, a gente vive a Idade Contemporânea. Também chamada de contemporaneidade, é o período atual da história ocidental e cujo início remonta à Revolução Francesa em 1789. Houve-se várias guerras, o que se conhece como conflito armado e a nova ordem mundial, que tem sido utilizada para se referir a um novo período no pensamento político. Nas diversas interpretações deste termo, a expressão é principalmente associada ao conceito de governança global. Uns acontecimentos ao longo dos séculos. No século XVIII tivemos a Revolução Francesa, guerras napoleônicas e Revolução Industrial. No século XIX, nós tivemos a Guerra Civil, que foi entre 1861 a 1865. Conhecida como Guerra de Secessão. Essa guerra, para quem não sabe, aconteceu nos Estados Unidos, pois tinha uns estados, que eram os estados do norte, que estavam liberando os seus escravos, estavam se tornando abolicionistas, enquanto que os estados do sul continuavam com a escravidão. E os estados do norte convenciam os do sul a acabarem com a escravidão, enquanto que os estados do sul convenciam os estados do norte a continuarem com a escravidão. Por isso que houve a guerra. Até que o então presidente Abraham Lincoln, ele decidiu impor fim à escravidão no país inteiro. Disse que todo serviço deverá ser remunerado e ninguém deverá trabalhar de forma forçada. No entanto, houve um escravista que, não se conformando com a decisão de Lincoln, acabou matando o então presidente. No século XX, houve a Revolução Mexicana. Também teve a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E no século XXI, que é o que a gente vive hoje, nós temos guerra ao terrorismo. Temos a Revolução Digital, a pandemia de Covid-19,
é a guerra russo-ucraniana. E é isso aí, minha gente. Gostaram do vídeo de hoje? Até nasceu um solzinho aqui, parece que a garoa já passou, olha. Pessoal ali cortando grama para manter a manutenção do parque. Então, vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, vamos deixar like nesse vídeo aqui, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram que está aparecendo aqui no vídeo. Lembrando que o meu Instagram está traduzido em 5 linguagens diferentes: português, inglês, alemão, finlandês e russo. E eu não vou exigir passaporte nem visto de vocês que são de outro país. Podem ficar tranquilos. Bom, vou me despedindo por aqui. Muito obrigado para quem me assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Lembrando, vídeo novo entre segunda-feira e sexta-feira, às 8 horas da manhã.